Existe um grupo de pessoas que são horizonte na vida de outras pessoas. E se você não tem o mesmo conceito de horizonte que eu tenho, talvez você não esteja entendendo exatamente o que eu quero dizer com isso. Então eu vou te explicar o que significa, na minha concepção, a palavra horizonte. Vamos começar definindo as palavras desnorteado e desorientado. Para as pessoas que navegam pelos mares ou pelas estradas, os chamados mortais, o termo desorientado quer dizer que a pessoa não sabe para onde está indo. O termo desnorteado significa basicamente a mesma coisa. O desorientado vem de Oriente. Desorientado é a pessoa que não sabe onde está o Oriente. O Oriente, o leste ou o nascente, é onde o sol nasce. E antigamente, quando a gente não tinha nenhum tipo de instrumento para a gente poder facilitar a nossa navegação, o pessoal durante a noite utilizava as estrelas e durante o dia utilizava o nascer do sol para saber onde que é o Oriente e para saber que rumo ele precisava de tomar. Até que um dia alguém criou a bússola, utilizando das características físicas do planeta, e a bússola, ela, por questões magnéticas, ela sempre aponta para o norte. Então, se você tem uma bússola e você sempre sabe onde está o norte, você, quando navega, sabe para onde está indo. Só que eu não estava falando de desorientado, de desnorteado, eu estava falando de horizonte. Por que eu estava falando de horizonte? Existe um outro grupo de pessoas que tem asas. Eles não são mortais como outros quaisquer, mas são pessoas que têm o dom de voar. Essas pessoas também navegam utilizando a bússola. Elas também podem estar desorientadas, elas podem estar perdidas. A bússola é muito importante, mas existe um outro instrumento que é ainda mais importante. Eu tive um amigo que durante a nossa fase de formação básica, ele teve muita dificuldade para aprender a voar. Ele chegou a ser submetido a conselho de desempenho acadêmico porque simplesmente ele não tinha conhecimento do que significava a palavra horizonte. Eu acredito que você, assim como eu, algum dia já foi à praia. E algum dia já olhou para o infinito, na frente da praia, e viu aquela imensidão, o quão nós somos pequenos nessa vida. Aquela imensidão de céu, aquela imensidão de mar, e no momento posterior passou a refletir sobre aquela imagem daquele infinito, o céu e o mar. E se você tentou desenhar aquela imagem que você viu naquele momento, muito provavelmente o seu desenho começou com um traço. A esse traço a gente pode definir por horizonte. O horizonte é uma linha imaginária, porque ela não existe. Por mais que você tente chegar perto dela e tocá-la, você nunca vai chegar no horizonte. O horizonte é a linha imaginária que ela divide o céu da terra. E para quem voa, ele é muito importante. O horizonte ele é suposto estar no horizontal. Quando ele está inclinado, significa que aquela aeronave, muito provavelmente, está fazendo uma curva. O horizonte, ele é, quando você observa a linha do horizonte, aquela linha que divide o céu da terra, você deve ver ela mais ou menos no meio curso do teu campo de visão. Quando você começa a ver mais o céu do que a terra, aquela linha do horizonte vem aqui para baixo, muito provavelmente você está subindo. Pelo contrário, quando você vê mais a terra ou o mar do que o céu, muito provavelmente você está descendo. Quando você vê só o céu ou só a terra e não consegue de forma alguma ver a imagem do horizonte, muito provavelmente você está numa atitude anormal. Quando a gente vai fazer uma acrobacia, por exemplo, no loop, chega um momento que você vê o horizonte, chega um momento que você só vê o céu. Num determinado momento você volta a ver o horizonte. E você vê que o céu e a terra, eles estão invertidos em relação àquela imagem que você tem como padrão na tua cabeça, o que significa que você está passando por um voo invertido, um voo no dorso. E logo você retoma a condição de ver só a terra e ver só o céu novamente. O horizonte é muito importante por causa disso. O horizonte é tão importante que num dia bonito, num voo tranquilo, reto e nivelado, a gente está vendo o horizonte. À medida que aquele horizonte vai sumindo, seja porque a noite está chegando ou porque a meteorologia começou a degradar, quando isso acontece, o voo deixou de ser um voo tranquilo, passou a ser um voo tenso pela falta do horizonte. E quando você perde totalmente a referência do horizonte, é a hora de você migrar o teu voo tranquilo visual para um voo que não é tão tranquilo,
por referências de instrumentos dentro da cabine. E qual é o primeiro instrumento que você vai procurar quando você define que já não tem mais como voar em condições visuais e decide voar em condições de voo por instrumento? O horizonte artificial. O horizonte artificial, ele tem a mesma função do horizonte natural, ou seja, te dá o equilíbrio, ele te dá a segurança, te dá a noção da atitude que você está voando. Essa é a função do horizonte. O horizonte é tão importante que todo avião tem pelo menos 2 horizontes, há aqueles que têm 3. E o horizonte, ele, além do horizonte principal, que ele é alimentado por uma corrente elétrica de uma barra principal, às vezes um horizonte secundário por uma barra secundária separada uma da outra, para que no caso de uma pane elétrica da barra você não perca o horizonte, ou no caso de uma pane do horizonte você tenha um segundo. Se você... o horizonte ele é de tal forma importante que um avião ele sempre tem um horizonte reserva, um horizonte de backup. Se ele tiver 2 pilotos, ele vai ter o terceiro horizonte alimentado por uma fonte totalmente externa a essas barras aí de energia elétrica. É um gerador próprio só para aquele horizonte, ou para aquele horizonte e uma ou outra luz de emergência. Por que isso acontece? Porque sem o horizonte, não interessa nem se a gente tem bússola, se a gente sabe para onde é que a gente está indo, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa do horizonte. O voo por instrumento, ele requer checar uma enormidade de instrumentos. Eu acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver a cabine de um avião, seja entrando dentro da cabine de um avião, ou seja através de uma televisão. É uma série de instrumentos. E se tem aquela série de instrumentos, todos eles estão lá, é porque em algum momento eles precisam ser checados. Quem voa por instrumento, quem voa visual, checa eventualmente um instrumento ou outro. Quem voa por instrumento, checa o tempo todo aqueles instrumentos. Qual é o primeiro instrumento que ele checa? Quando ele decide voar por instrumentos, o horizonte. Aí ele vai checar um outro instrumento, o altímetro, por exemplo. Qual que é o terceiro instrumento que ele checa? O horizonte. Aí ele vai checar um outro instrumento, o velocímetro, por exemplo. E qual que é o quinto instrumento que ele vai checar? O horizonte. Ou seja, para cada vez que você olhar para qualquer um dos instrumentos de voo de navegação, na sequência você volta a olhar para o horizonte. Porque é muito importante o horizonte. Sem ele, você perde. Se você perder a noção do horizonte, você perde praticamente tudo. Ele não é o único instrumento importante. Todos os que estão lá têm a sua importância, mas ele é o mais importante. Tanto é que ele é o primeiro a ser checado, e entre você checar um instrumento e outro, você sempre volta para o horizonte. Voltando ao início da nossa história. Se você é o horizonte na vida de alguém, é porque você é muito importante. Você é tábua de salvação. Você é guia. Você leva aquela pessoa. Aquela pessoa pode ter várias caixinhas para abrir, mas você é mais importante. Então, se você é o horizonte na vida de alguém, parabéns. Sinta-se uma pessoa privilegiada.